Neste programa, eu vou apresentar algumas citações da Bíblia com respeito aos pobres. E é possível que estas citações não se apliquem integralmente nos dias de hoje, porém são citações dignas de atenção. E se você as seguir, vai se dar muito bem. Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, pesquisador bíblico, ufólogo, pesquisador da viagem no tempo e espiritualista. Bom, vamos então ao assunto. Os pobres e ricos são iguais perante Deus e perante a justiça. Portanto, trata com justiça, não considerando a sua condição, favorecendo ao pobre ou prestigiando ao rico. E um juiz não deve julgar olhando para as posses de um réu, e não inocentar a uma pessoa por ser pobre, e nem condenar por ser rico, ou ainda o contrário, o que tende a ocorrer com mais frequência nos dias de hoje. Isto está em Levítico 19:15. Pobreza e riqueza, bens e males, vida e morte, tudo isto vem de Deus. Portanto, não é pecado ser rico e nem é pecado ser pobre, mas são os seus atos que justificam ou condenam uma pessoa, e todos serão responsabilizados pelos seus atos, tanto aqui como após a passagem. Isso está em Eclesiástico 11:14. Com relação à esmola, dá esmola ao pobre segundo as tuas possibilidades, para que tu não venhas a ficar pobre por dar tudo o que tens, e venhas então a mendigar. Ou seja, pensa em ti, ajuda a ti mesmo para poderes ajudar aos outros. E não penses que dar tudo o que tens aos pobres compra um lugar lá no céu. E ser condescendente com o teu próximo, ou seja, seja condescendente com o teu próximo, ajudando-o com responsabilidade. Isso está em Eclesiástico 14:13. Bom, outra coisa, pão. Não tires ao pobre o seu pão, pois o pão dos indigentes é a vida dos pobres. Quem dele os priva é perverso. Há muitas pessoas que tiram dos pobres o seu alimento, para com isto evoluir financeiramente. Não faças tu isto. Vamos ver na íntegra em Eclesiástico 34, 25 a 27, que diz: a vida dos pobres é o pão de que necessitam, aquele que lhe defrauda é um homem de sangue. Quem tira a um homem o pão que ele ganhou com o seu suor é como quem mata a seu próximo. Aquele que derrama o sangue e que defrauda ao jornaleiro são irmãos. Mas vamos continuar. Também é perverso oferecer como sacrifício os bens dos pobres, ou seja, os bens dos outros, pois aquele que oferece em sacrifício da substância dos pobres é como que imola o filho na presença do Pai. Portanto, se quiseres oferecer um sacrifício, faze com os teus próprios bens, e não com os bens dos pobres ou com os bens de outras pessoas. Isso está em Eclesiástico 34, 24. Compaixão. Tenhas compaixão com os pobres. Se tu
mas generoso no teu ânimo para com o humilde, e, havendo-lhe de lhe dar esmola, não a andes postergando, adiando. Isto por causa do mandamento que diz: acode ao pobre, e não o deixes ir com as mãos vazias, em atenção da sua indigência. Perde o teu dinheiro por amor do teu irmão e do teu amigo, e não o escondas debaixo de uma pedra para ficar perdido o teu dinheiro. Encerra a esmola no coração do pobre, e ele rogará por ti para te livrar de todo o mal. Veja isto em Eclesiástico 29, 11 a 18. Oração do pobre, isso também é complicado. Veja bem, o Senhor atenderá à oração do pobre e não tem preferência por ninguém em detrimento do pobre. E escuta os rogos do injustiçado. A súplica de um pobre chegará aos ouvidos de Deus, e o seu julgamento vem sem demora, e prontamente lhe chegará a justiça. Fique esperto. Isso está em Eclesiástico 21:6. Aborrecer a alma. Bom, três sortes de pessoas há que aborrecem a alma. Uma delas é um pobre soberbo, dominado por sua arrogância, pronunciando-se melhor do que os outros. Bom, a segunda sorte é um rico mentiroso, que se vale da sua mentira para sobrepujar aos outros. E a terceira é um velho presunçoso e insensato, conforme está escrito em Eclesiástico 25, 3 e 4. Bom, vamos ver agora um outro detalhe. Há ainda os que, em função da pobreza, delinquiram, procuraram enriquecer-se às custas de artimanhas, prejudicando a outras pessoas e prejudicando, em especial, a outros pobres. Não sejas tu a fazer isto, conforme está escrito em Eclesiástico 27:1. Vamos ver agora mais um detalhe. Temos também o pobre que trabalhou, privando-se do seu sustento, e no final encontra-se necessitado. Portanto, não te prive do seu bem-estar e do teu sustento em função do teu trabalho, pois acabará por não usufruir da tua própria vida. Seja a tua vida com ou sem riquezas. Isso está em Eclesiástico 31:4. Temos ainda, então, um outro detalhe muito importante. Não se esqueça de que é preferível ser um pobre vigoroso e saudável do que ser um rico flagelado, atormentado por sua própria riqueza. Isso, novamente, não significa que ser pobre ou rico é pecado. Porém, tornar-se um pobre saudável é melhor do que ser um rico flagelado, conforme está escrito em Eclesiástico 30:14. Temos agora as considerações finais. Todas as citações que eu comentei se encontram, em especial, em em Eclesiástico e também em Levítico. E eu repito, é possível que estas citações com referência ao pobre não se apliquem integralmente nos dias de hoje,
porém são citações dignas de atenção. E se você a seguir, vai se dar muito bem. Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. Eu sou João Batista.